Ranking semanal de clubes, estamos mais uma vez de volta. Depois de um período de pausa de data FIFA, não tivemos o ranking semanal de clubes na semana passada. Voltamos com esse quadro muito especial que eu gosto muito de fazer e que eu faço aqui toda semana de futebol brasileiro com vocês. E vai ficar cada vez mais constante agora com rodadas do Brasileirão começando e também as rodadas dos campeonatos continentais, né? Então já deixa seu like, já comenta aí o que você acha desse ranking que você tá vendo aqui, que eu vou explicar o porquê que ele foi montado dessa forma a partir de agora. Então vamos lá. Nós temos aqui nessa prateleira de baixo times que pouco atuaram, né, nesse meio de semana, nesse último final de semana, para entrar de fato no ranking. Eu vou focar mais dessa vez em falar dos times que jogaram de fato, né? O Botafogo disputou a Taça Rio ali contra o Boa Vista e fez, né, atuações boas contra, né, clubes que um clube, por exemplo, que é bem abaixo do nível do Botafogo, foi muito bem. Botafogo, ok, foi muito bem para aquilo que, né, os níveis ali, o Botafogo tinha que ir bem dessa forma e ele foi bem dessa forma. Conseguiu fazer 2 vitórias, 2 resultados interessantes contra o Boa Vista, um 4-0, um 2-0 e ganhou esse título aí de Taça Rio, mas ainda acho que pode melhorar, justamente por ter ficado de fora das finais do estadual, né, das finais do Campeonato Carioca, assim como o Vasco. E assim como São Paulo, que também deveria ter dado um passo a mais no Campeonato Paulista e não deu, e vem só regredindo, né? Mais uma vez eu preciso lembrar, São Paulo estava lá em cima, São Paulo já esteve como o melhor, e hoje ele está aqui no pode melhorar. Aqui a gente tem os primeiros clubes que eu vou começar a falar. E eu vou falar primeiramente do Galo. O Galo ainda não mostrou aquilo que todo mundo quer ver e que todo mundo espera ver desse time do Atlético. Porém, já mostrou uma melhora grande, uma melhora considerável. Esse primeiro Atlético do Gabriel Milito, ele é bom. Tem um primeiro tempo de excelência contra o Cruzeiro. Um primeiro tempo em que o Atlético poderia ter feito 3, 4 gols no Cruzeiro, feito 4-0 e liquidado praticamente a final do Campeonato Mineiro, e não mostrou o suficiente para consolidar essa vitória no Campeonato Mineiro e para consolidar ele como níveis acima aqui. Então a gente estava vendo um Galo que estava claramente como pode melhorar, que a gente já falou várias vezes, era um dos piores times na relação expectativa e realidade. Era o pior time entre os grandes na relação expectativa e realidade. Aquilo que pode e é esperado que o time entregue e aquilo que o time de fato entrega. Hoje o Atlético tem evoluído para não ser isso mais. E já mostrou, mesmo que brevemente, que será isso. Nesse primeiro tempo com o Gabriel Milito, deu indicativos muito bons de que vai melhorar esse trabalho, merece um voto de confiança para subir aqui nas prateleiras um pouco mais. E eu preciso falar da dupla Bavi. O Bahia está muito abaixo daquilo que a gente espera do Bahia. O Bahia não mostrou até agora ser esse time que todo mundo está hypando o Bahia para ser. Ser esse time que todo mundo espera o Bahia para ser, com essas contratações, com o Bahia sendo completamente protagonista da janela. É um Bahia que jogou 3 vezes com o Vitória nesse ano, o seu maior rival. E se a gente fala de campeonato baiano, seja pro Vitória e principalmente pro Bahia, que é um time que na teoria tem um nível mais alto, né? Está na Série A, já não é, subiu da Série A como Vitória. É um time que tem um investimento muito grande, jogou, e aí o clássico, ele tem que ser o principal balizador disso, ele tem que ser o principal ponto de análise, e também a Copa do Nordeste, que é uma competição importante, só que quando a gente entra no mérito do clássico, o Bahia jogou 3 vezes contra o Vitória e venceu 1 vez apenas. Perdeu por 3-2, já, isso lá em fevereiro, onde o Bahia teve um jogo ruim de 2 expulsos e depois perdeu de novo por 3-2 agora nas finais do Campeonato Baiano. E não só uma derrota por 3-2, mas sobretudo uma derrota de uma virada em que o Vitória mostra muita força no final e o Bahia mostra uma fraqueza muito grande. O time que abre 2-0 e sofre um 3-2, ele demonstra uma fraqueza muito grande.
E o Bahia, com todo o seu investimento, com tudo aquilo que é esperado, que é um time no papel melhor do que o do Vitória, ele não pode ser tão pior nos clássicos. E aí, sendo o principal ponto de análise, ele não pode ser tão pior como ele vem sendo contra o Vitória. 2 vitórias e uma derrota para o Vitória. O Bahia venceu uma vez e perdeu 2 vezes para o seu maior rival. Apesar de na Copa do Nordeste estar bem, estar classificado, e o Vitória não. E é por isso que eles estão aqui no mesmo patamar. Ok? Porque apesar de no Campeonato Baiano o Vitória ser melhor, o Bahia é melhor na Copa do Nordeste. A gente tem ali nessa prateleira dos sólidos, né, o Internacional caindo, e caindo da prateleira do melhor, que o Inter estava lá em cima, pro sólido por causa da derrota no Campeonato Gaúcho, e porque hoje eu não acho que o Inter está no nível de Palmeiras, Flamengo, por exemplo. O Inter não está no nível desses times que estão nas finais dos seus campeonatos, né? O Inter não está nesse mesmo lugar. O Inter ainda precisa, né? Poxa, peraí, deixa eu mostrar também que essa derrota contra o Caxias, contra o Juventude, aliás, perdão, falei o nome do maior rival, né? Contra o Juventude, foi só uma derrota mesmo, só um momento de deslize ali do Internacional. E como eu já disse, pontuei nos vídeos do Inter, depois da derrota pro Juventude, era um jogo que significava pro Inter muito mais do que apenas uma semifinal de campeonato estadual. O Internacional não vai à final do estadual há 4 anos, não ganha o estadual há 8 anos. Isso toma significados maiores. Isso toma significados maiores. É? Então, isso tem que ser colocado aqui em questão. Ok? Assim como o Cruzeiro ainda está aqui no sólido, né? O Cruzeiro é um time que mexe muito pouco de prateleira. O Cruzeiro é um time que oscila muito pouco. E eu acho que é uma definição de sólido. Porém, o Cruzeiro, ele mostra coisas boas e ele mostra coisas ruins. E eu falei isso várias vezes ao longo desse início de temporada. O Cruzeiro mostrou em vários jogos coisas muito boas. E, principalmente, no primeiro clássico, o Cruzeiro mostrou algo muito bom, uma força muito grande. Contra os times menores do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro também mostrou uma força muito grande. Nas semifinais do Campeonato Mineiro, o time mostrou uma força muito grande. No segundo tempo da final contra o Atlético, o time mostrou uma força muito grande, um poder de dominar jogo muito grande. Porém, no primeiro tempo contra o Atlético da final do Mineiro, o Cruzeiro mostrou uma coisa muito ruim. Mostrou que pode ser um time desequilibrado e um time que pode perder feio. Contra o Souza, mostrou coisas muito ruins também, que se o Cruzeiro for entrar em campo pensando em segurar resultado, e isso vale também para a final do Campeonato Mineiro, se o Cruzeiro entrar em campo para empatar, porque tem a vantagem do empate, o Cruzeiro vai perder a final do Campeonato Mineiro. E o Souza já mostrou isso para o Cruzeiro. O Souza já mostrou, porque quando o Cruzeiro entrou na Copa do Brasil, em um jogo que não dava para jogar com o Souza, o Cruzeiro, sabido de que não dava para jogar, sentou em cima do resultado, mais pro final do jogo ali, sentou em cima do resultado e assumiu essa postura de que o empate dá o Cruzeiro avançando na Copa do Brasil. O Cruzeiro tomou 2 do Souza. Se o Cruzeiro entrar com a ideia a qualquer momento de que o empate é só o suficiente, né, de que o empate é o suficiente para vencer o título do Mineiro contra o Atlético, o Cruzeiro vai perder o título do Mineiro. O Cruzeiro precisa entrar para vencer, não para empatar. E, além do jogo contra o América também, que o Cruzeiro mostrou coisas ruins, né? O Cruzeiro se mostrou muito instável no jogo contra o América, no jogo contra o Souza e nessa final, nesse primeiro tempo contra o Atlético. Acho que foi o pior primeiro tempo do Cruzeiro de toda a temporada, foi nesse jogo contra o Atlético. Então, o Cruzeiro ele não pode dar um salto de prateleira, porque ele ainda precisa se provar um pouquinho mais. Eu acho que esse é o ponto. O Cruzeiro, ele tá bem, em determinados momentos ali, ele tá muito bem, mas ele ainda precisa, entendeu? Mostrar um pouquinho mais, dar mais um salto de força. E aqui eu preciso colocar os 2 times da final
do Campeonato Paulista como muito bons, porque eles são isso. E a final do Campeonato Paulista mostrou isso. O Palmeiras é um time muito bom, que poderia ter vencido o Santos também, poderia ter levado esse jogo como empate, e o Santos é um time muito bom, muito bem treinado, um dos melhores times desse começo de temporada, um dos times mais bem treinados deste começo de temporada, e eu tenho falado isso aqui há muito tempo, há várias prateleiras que a gente fez, eu tenho elogiado o Santos, tenho citado esse fator de que o time é extremamente bem treinado, muito bem construído, esse elenco foi bem montado, é um elenco forte, um elenco que se doa, um elenco que é intenso, e a palavra-chave do futebol atual é intensidade. E esse Santos tem essa intensidade necessária para ser bom. Então, a gente precisa classificar o Santos aqui. Mesmo que na Série B, o Santos está na final do seu campeonato estadual contra o Palmeiras e vencendo o Palmeiras. Mas ninguém consegue ser melhor do que o Flamengo. Ninguém consegue ser um time mais seguro, mais sólido, mais constante do que o Flamengo do Tite. Já são 12 jogos sem sofrer gol. E aí a gente vai de Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Bangu, Boa Vista, Fluminense, Madureira, Fluminense de novo e Nova Iguaçu. 13 jogos, melhor, 13 jogos. Falei 12, mas são 13 jogos sem sofrer gols. E aí, pegando o Fluminense, que foi a sua pedra no sapato no ano passado, pegando o Nova Iguaçu, sensação do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu, jogando bem demais, eliminando o Vasco e dando show no Vasco, dando baile no Vasco. O Flamengo vai lá e mete um 3-0 com uma facilidade ímpar. Uma facilidade que só o Flamengo consegue demonstrar contra os seus adversários. Só o Flamengo hoje demonstra que está um nível acima dos seus adversários. Agora a gente vai começar a ter, de fato, isso testado. O Flamengo vai estrear na Libertadores contra o Milionários. O Flamengo, depois da volta do Campeonato Carioca e da confirmação do título, vem Palestino pela frente na Libertadores, e aí é porrada no Brasileirão, e essa sequência de vários jogos, o Flamengo vai ter um monte de jogo nesse mês de março, de abril, o Flamengo vai ter um monte de jogo nesse mês de abril, já são Milionários, Nova Iguaçu, a volta, Palestino, Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívar, Botafogo. 8 jogos no mês de abril. E isso vai botar essa força do Flamengo à prova. E o Flamengo vai confirmar se é forte mesmo, se é sólido mesmo, se é o melhor time do Brasil mesmo, nessa sequência de 8 jogos. Até agora a gente viu um Flamengo disparado como o melhor time do Brasil. Mas essa confirmação vai se dar nessa sequência que é duríssima de 8 jogos dentro de um mês do calendário do futebol brasileiro. Passado isso, a gente vai ter a comprovação de que o Flamengo será ou não o melhor time do Brasil mesmo na temporada, porque até agora o Flamengo é. Então, é isso. Essa é a nossa tier list, a nossa prateleira de ranking semanal de clubes. Vamos ter ranking semanal de clubes na segunda-feira, de novo na próxima. E aí, nessa terça-feira, se você tá vendo esse vídeo o dia que ele foi lançado, nessa boa segunda, na terça-feira vai ter prateleira da Libertadores, vou fazer aqui pra vocês também, aqui pro YouTube. Vai ter prateleira da Sul-Americana, vou fazer também, ok? Quando a gente for começar o Brasileirão, vai ter prateleira do Brasileirão, tá? Favoritos ali e tudo mais. Então, vocês sabem, é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, é um conteúdo que eu sei que vocês gostam muito de consumir e que eu tenho trazido cada vez mais aqui para os nossos canais, o canal da Tier List, hein? O canal da Tier List. Então, deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, ó. Tchau, tchau.